e minhas irmãs, hoje nós vemos um trecho santo do Evangelho, muito curto, mas uma cena histórica que tem muito a nos falar, que tem muito a nos dizer. Nosso Senhor Jesus Cristo é naquele momento ali, naquela sociedade, nós podemos dizer, o grande fenômeno. O homem que atrai as multidões e por onde passava causava grandes rebuliços, de tal modo que ele já não podia mais entrar em uma cidade sem ser percebido, como nos diz Marcos, de tal modo que onde ele chegava era exaustivamente procurado pelas pessoas, onde muitas vezes ele tinha que se retirar para poder descansar, porque o povo não dava trégua. Sendo nosso Senhor Jesus Cristo um fenômeno naquele momento da história, alguém ali no meio da multidão, alguém que estava ali admirando nosso Senhor, lembrou de que muito do que esse homem tem veio da mãe dele. Feliz é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, porque era alguém extraordinário. Só que a resposta de Jesus foi muito debatida, foi uma resposta intrigante na história da igreja. Por quê? Porque muitas vezes mal interpretada, porque muitas vezes utilizada com má fé para atacar Nossa Senhora, fazendo uma desonestidade com o sentido literal e espiritual das palavras de Lucas, evangelista. E Nosso Senhor responde simplesmente assim: olha, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A revelia do que disseram alguns protestantes, alguns teólogos pentecostais, a revelia daqueles que com má fé interpretaram de um modo errado essa palavra aqui. Nosso Senhor, em momento algum, está a desmerecer a sua mãe. O que Nosso Senhor aqui está simplesmente dizendo é que uma pessoa pode ser escolhida por Deus, e na escolha pode se envaidecer e se perder. Uma pessoa pode ser dotada de dons, se envaidecer e se perder. Uma pessoa pode ser consagrada, ser arrogante e se perder, ser agraciada e se perder. O que Nosso Senhor aqui está dizendo é que é feliz quem ouve e quem põe em prática a palavra de Deus. E olhando para a bem-aventurada Virgem Maria, nós vemos que o que Nosso Senhor aqui falou dela foi uma constante, uma verdade. Me digam quem, ao escutar a palavra de Deus, respondeu com prontidão, com presteza, com responsabilidade, numa entrega total. Mais do que ela, ninguém. Mais do que ela, ninguém. Nenhum ser humano, mais do que ela, conseguiu viver a palavra de Deus
sem compreender, mas esperando no Senhor, naquilo que nós chamamos de fé, confiança em Deus. Então, por que Maria foi agraciada? Simplesmente porque foi escolhida por Deus? Não, porque poderia ter agido com arrogância. Mas Maria foi privilegiada porque não só foi escolhida por Deus, mas soube conduzir com humildade o projeto de Deus para a sua vida. E por isso foi exaltada sobremaneira, acima dos santos todos e dos anjos todos. Por quê? Porque ouviu e viveu a palavra de Deus. E aqui Maria tem algo a nos ensinar, a mim como sacerdote e a vocês. A mim primeiro, porque dentre vocês todos, eu sou o primeiro a ser chamado à perfeição, porque estou aqui no púlpito, sendo reflexo de Jesus Cristo. Devo eu ser o primeiro a viver a palavra de Deus, a escutar e colocar em prática aquilo que o Senhor, o bom Deus, pede. Vejam que aqui nós temos um projeto de vida. Eu ouço e devo viver. Se eu só escuto, mas eu não vivo, a gente vai cair naquele pecado chamado de farisaísmo. Se eu escuto a palavra de Deus, eu não consigo viver, mas eu me esforço, tento, luto, eu estou no caminho certo. Porque são poucos que conseguem viver plenamente a palavra de Deus. São poucos, viver plenamente são poucos. Mas todos nós podemos nos esforçar para corrigir aquilo que está errado em nós e permitir que a palavra de Deus crie eco no nosso coração e nós possamos irradiar a luz de Deus para o mundo. Então vejam que o privilégio aqui consiste em ouvir, burilar no coração e lutar para praticar. Porque se você só escuta, se nós só escutamos, mas não esmiuçamos aquilo ali no nosso pensamento, se não lutamos para viver, nós fizemos a parte mais fácil, mais gostosa e que não salva. Só escutar a palavra, se eu não pratico, não vai me salvar. Por quê? Porque só escutar a palavra e não praticar me faz cair em pecado. No pecado da arrogância para com Deus, no pecado do relativismo, do desdém para com a palavra do Senhor. Me faz cair no pecado da arrogância, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E vejam que um dos grandes pecados hoje que a igreja enfrenta é o indiferentismo religioso. Ser indiferente. Um grande teólogo do século XX, que depois descambou por um lado errado, Karl Rahner, amigo próximo do cardeal Ratzinger e depois o Papa Bento XVI, os dois fundam uma revista, são catedráticos da mesma universidade, e quando esse Rahner estava em plena comunhão com a igreja, ele disse uma palavra que marcou o século XX. Ele disse assim: olha, ou o cristão será um místico ou não será nada.
E quando nós paramos para analisar hoje a vida religiosa do povo de Deus, não é do povo de Deus, nós vemos que as pessoas perderam essa capacidade de lutarem para serem todas de Deus, e muitas vezes querem viver com a capa de religiosidade, mas sem vivência da palavra no íntimo do ser. E por incrível que pareça, a bem-aventurada Virgem Maria é essa santa escola que nos ajuda não só a escutar, mas a viver a palavra de Deus nas nossas vidas. E nós somos exortados e chamados a vivermos como Maria viveu a palavra de Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo o verbo tuo. Faça-se em mim, segundo o que você está proclamando. Como uma mulher dessa não viveu com propriedade a palavra de Deus? As próprias palavras da bem-aventurada Virgem Maria nos diz claramente que Maria viveu plenamente na sua vida a palavra do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é eu vou obedecer. Faça-se em mim segundo a tua palavra, que é de Deus. Que ela possa interceder por nós, para que nós católicos, escutando a palavra de Deus, lutemos todos os dias para vivermos essa palavra com propriedade, que ela nos acalente, nos dê o norte, nos dê a sabedoria, e um dia a vivência dessa palavra nos leve gloriosamente aos céus. Vamos ficar de pé.